É difícil saber o que aconteceria se a gente não tivesse tido nenhum tipo de isolamento social, de quarentena. Eu te falo o que aconteceria. Diga, doutor, o senhor então tem uma bola de cristal. Não tenho bola de cristal, só estudo. Bielorrússia teve uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes 10 vezes menor do que a nossa. São sociedades bem diferentes, né? Bom, é o mesmo vírus, não é? Vamos falar então da micobactéria tuberculose, que causa doença respiratória. Tuberculose é um agente infeccioso, uma doença infectocontagiosa, sintomas respiratórios. 45% dos pacientes com tuberculose morrem da doença se não tratarem. A tuberculose mata, por ano, 1.150.000 pessoas. Ano passado morreram 1.150.000 pessoas de tuberculose, que é uma doença respiratória. Que tipo de quarentena, lockdown, a gente fez por causa da tuberculose? E quanto ao país ser campeão, Amanda, nós somos o 5º país em área geográfica e o 6º país em população do mundo. Ainda somos o 6º país. Quase qualquer coisa que você fizer nesse país vai estar entre as 10 maiores do mundo. A gente é o 10º maior, está entre os 10 maiores reservas naturais de prata, a gente está entre as 10 maiores coberturas florestais do mundo, nós estamos entre os 10 maiores, na verdade 98% do nióbio está no Brasil. Sim, a gente vai estar entre os 10 maiores de vários lugares. O que a gente tem que falar não é a taxa total de mortos, né? Esse é um raciocínio matemático muito primário, eu tenho certeza que você consegue ir além dele. Eu consigo, sim, a gente está também, a gente ocupa o 5º lugar em mortalidade por milhão. Por milhão. Peru... 665 óbitos, isso era informação do domingo passado, que foi a última vez que eu consultei o site, 665 mortes por milhão, o 5º país com maior morte por número por milhão de habitantes. Na América Latina, qual foi o país que instituiu o lockdown mais severo e mais precoce? Peru. Qual é a taxa de mortalidade por milhão no Peru? Pois é. 989. Se isolamento e lockdown funcionam, era para a gente poder ver o Peru com taxas da Bielorrússia. E eu não estou vendo isso. O Peru está bem pior do que o Brasil. Por outro lado, também temos exemplos de países como a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Alemanha, que fizeram um lockdown precoce, que comunicaram corretamente as informações profiláticas para o seu público, cujos líderes nacionais lideraram essa batalha contra a Covid-19 a favor do isolamento social e que tiveram taxas muito boas também, que foram bem-sucedidos no combate à Covid-19. Então, assim, doutor, é difícil, porque a gente pode arranjar exemplos para todos os lados. O senhor vai me dar exemplos negativos, como do Peru, certamente da Argentina, e a gente vai te dar exemplos positivos de países que fizeram corretamente o lockdown, tiveram uma comunicação eficaz para o seu público, para a sua população, e foram muito bem-sucedidos no combate à doença. Será que isso significa que o lockdown não tem nada a ver com os resultados, então? Exatamente. O que a gente vê... E aí a minha pergunta é a seguinte, então, por que os países da Europa e os Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos, então, voltam à quarentena, ao isolamento social, nas regiões em que a contaminação cresce? Será que todos esses países não sabem ler as notícias, ou são burros? Por que golfinhos encalham? Doutor, eu que estou te fazendo a pergunta, o senhor é o médico, eu estou perguntando. Então, a resposta para a sua pergunta está no entendimento da minha. Por que golfinhos encalham? Então, o senhor está dizendo que todos eles estão equivocados, que as autoridades médicas desses países desenvolvidos... Muito bom, Lacombe, eles seguem o líder que os guia para a morte. Cetáceos, para mim, são o tipo de mamífero mais inteligente que tem nesse planeta. Nenhum mamífero nesse planeta supera a inteligência do cetáceo. O cérebro de uma orca, de uma baleia-fim, de um golfinho, é muito, infinitamente melhor do que o nosso. E mesmo esses mamíferos mantêm o sentimento de bando, de horda, de grupo, e quando os líderes se dirigem para uma praia, mesmo na maré baixa, todo o grupo, centenas deles, vão atrás e encalham. Alguém gritou lobo, e centenas de países, dezenas de países no mundo foram atrás e saíram, cada um tomando uma medida mais drástica que a outra. A gente está falando 6, 7 meses depois do início da pandemia nesses países, né? A gente está falando 6, 7 meses depois, quer dizer, com muita informação, muitos estudos já saíram até agora e continuam achando que o distanciamento social é a principal medida, antes de sair, até sair a vacina, pelo menos, de combate à Covid-19. Então, as autoridades de saúde desse país são economias desenvolvidas, a gente não está falando de qualquer lugar, a gente está falando de Reino Unido, de França, de Espanha, e não são todos de governos, como vocês consideram, de esquerda, então não é uma questão de ideologia, é uma questão de ciência, de medicina. Esses países estão neste planeta? Até onde eu sei, sim. Ótimo, eles estão tomando essas medidas desesperadas porque o Covid matou 1 milhão de pessoas este ano, certo? Certo? É uma tragédia. Vamos concordar? Eu acho uma tragédia. Isso, é uma tragédia. Eu acho. 17 milhões e meio de pessoas morrem no mundo todo ano por doenças cardiovasculares. Cadê a pandemia de aparelhos de pressão? Eu não vi.
800 mil pessoas morreram de suicídio no mundo em 2017. Cadê os a gente sempre pode fazer essas comparações, mas elas não são reais, elas não são legítimas. A gente tem que comparar com outras pandemias e, ao mesmo tempo, elas não vêm todas. Elas não vêm todas. Vamos comparar com a pandemia de uma só vez. Vamos comparar com a pandemia de tuberculose. Em 1999, havia bem menos pessoas no mundo do que hoje. A gente está falando de 21 anos atrás. Em 1999, 1.600.000 pessoas morreram de tuberculose no mundo. Essa não é uma pandemia que... Compara com o sarampo.